Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Carolina Burgaelli, sou médica supervisora da equipe obstétrica aqui da Promatri e hoje a gente está voltando com a nossa série de lives para falar um pouquinho de complicações no parto. Então, para quem está chegando agora, nós temos feito algumas conversas direcionadas geralmente às principais dúvidas que as nossas pacientes pedem, tá? E nós recebemos, desde a última live, algumas dúvidas com relação a complicações de parto. Hoje a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre quais seriam as principais complicações de um parto, o que a gente pode fazer para melhorar, para ter um atendimento mais rápido, mais direcionado e também o que a gente pode fazer em toda a estrutura de pré-natal para evitar uma complicação e que a gente possa ter uma estrutura mais tranquila para que esse momento seja o mais bonito possível para vocês. Lembrar que a gente sempre pode ter, existe a possibilidade de ter alguma complicação e que por isso que é importante que vocês contem com uma estrutura e com uma equipe mais treinada para que, se precisar, a gente possa fazer o atendimento melhor para vocês. Então nós vamos abrir para as perguntas, nós vamos conversando devagarzinho, fiquem à vontade para encaminhar os seus questionamentos. Nós temos aí uma previsão de em torno de meia hora de conversa e o que sobrar disso, que a gente não conseguir responder nesta live, vocês podem encaminhar que a nossa equipe vai dar o retorno para vocês, tá bom? Então vamos lá. A Amanda queria saber se mesmo que a gestação não seja de risco, se pode ter complicação no parto. Olha, Amanda, pode, tá? Em geral, as pacientes que têm uma gravidez de risco acabam tendo também um risco um pouquinho maior de complicação no parto, mas o pré-natal direcionado, bem feito, com todo o cuidado antes do parto e durante o parto, costuma reduzir muito essas complicações. Mas às vezes, as pacientes de baixo risco também podem ter complicações. Essas complicações, elas em geral são mais secundárias ao tamanho do bebê, à quantidade de tempo que ela fica em trabalho de parto, a como desenrola o parto. E o mais comum na paciente de baixo risco que pode acontecer é hemorragia pós-parto. E por isso que é tão importante que você esteja num ambiente seguro que possa dar estrutura para você e cuidar de você nesse momento. Bom, a Vânia queria saber se ela tiver alguma complicação, se ela pode ver o bebê. Vânia, em geral sim, tá? Quando a gente fala de complicação, a gente está falando de uma gama muito grande de situações, não é? Então, a complicação ela pode tanto ser, por exemplo, a mamãe ter um mal-estar maior no momento do parto, cair a pressão, se sentir um pouquinho mal e por isso, às vezes, ela vai ver o bebê um pouquinho depois que ela estiver mais estável. Eu posso estar falando de uma situação de hemorragia, que ela precise de medicamentos específicos, de cuidados específicos. Então, assim, em geral, as nossas pacientes conseguem sim ver o seu bebê, mas nem sempre a gente consegue garantir, quando existe alguma complicação mais grave, que o bebê fique, por exemplo, no colo da mamãe. Ele vai vir, vai ficar com você um pouquinho, mas se você precisar de algum cuidado mais específico, pode ser que ele fique no bercinho ao seu lado, tá bom? A Luísa queria saber se quem toma anticoagulante pode ter mais risco para anestesia de parto. Então, Luísa, pode sim, tá? O que acontece? A paciente que está em uso de anticoagulantes, ela acaba tendo uma contraindicação a algumas anestesias loco-regionais. A gente fala da raquianestesia e da peridural. O ideal para quem usa anticoagulante é que tenha um parto programado para que seja feita uma troca de anticoagulante para o momento do parto. Então, nós iríamos suspender o anticoagulante que dura mais tempo e colocar um que é um pouco mais rápido para que a gente tenha uma pausa menorzinha de tempo entre o fim do anticoagulante e permitir que você receba anestesia regional. Caso você entre em trabalho de parto em uso de anticoagulante, fica um pouquinho difícil de usar essas técnicas de anestesia. E aí pode ser feita uma analgesia endovenosa ou, se precisar de uma cesárea, acaba usando a anestesia geral como escolha para evitar uma complicação maior de uma punção na paciente que é anticoagulada. A Silvana queria saber se pode ter complicação no parto normal e qual que seria. Olha, Silvana, a complicação ela pode acontecer no parto vaginal. Em geral, a gente consegue avaliar a paciente e avaliar os riscos de complicações da paciente. Uma paciente que não tenha doenças, é muito raro que tenha complicações graves no parto, tá?
tanto no parto vaginal quanto no parto cesáreo. O mais comum para o parto vaginal de uma paciente sem doenças é relacionado ao sangramento depois do parto. Às vezes o útero demora um pouquinho para contrair, para fechar depois da saída do bebê. E nesse intervalo pode acontecer de você ter uma perda sanguínea um pouquinho maior do que o habitual. E podem ser necessárias algumas medidas para correção dessa perda sanguínea. Então, sim, no parto vaginal também podem ter complicações. A mais comum é a hemorragia, mas muitas das vezes a gente consegue avaliar se a paciente tem um risco aumentado para isso, e se tiver, a equipe médica fica preparada para tratar uma hemorragia com mais rapidez. A Alessandra queria saber se ela é mais propensa a complicações no parto por ter 41 anos. Alessandra, depende um pouquinho da sua condição de saúde, tá? O que nós vemos, em geral, é que as pacientes que têm uma idade mais avançada, elas passam a ter mais frequentemente pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. E isso acontece conforme o que a gente tem visto, tá? Então, assim, é comum que quando você tenha mais doenças, você tenha maior chance de complicações, mas não pela sua idade em si, tá bom? A Pamela está dizendo que já teve complicações em partos anteriores e é obesa. O que ela poderia fazer para ser diferente nesse parto? Pamela, o fato de você ter tido uma complicação em outro parto não quer dizer que você terá nesse, tá? É muito importante que você converse com o médico do seu pré-natal e conte para ele qual foi o perfil de complicação que você teve. Se a complicação que você teve foi relacionada a, por exemplo, uma infecção de cicatriz cirúrgica, ou se foi relacionada a um hematoma, ou se você teve um sangramento uterino maior. E aí, a partir disso, é que a gente vai conseguir fazer as medidas para que as coisas aconteçam de uma maneira um pouquinho diferente. Em geral, nós conseguimos melhorar sim, viu? A Paloma tá contando pra gente que ela tem pré-eclâmpsia e diabetes. O que não fazer para ter complicação? Paloma, a gente tem uma situação que é assim, na obstetrícia, nós sempre tentamos fazer a prevenção. Nem sempre nós mudamos algumas condições, mas quando é possível controlar a paciente antes do parto, nós costumamos ter muito menos complicações no momento do parto. Então, é importante que você tenha a pré-eclâmpsia com a pressão bem controlada, com o uso de medicamentos da maneira adequada, que se houver algum sinal de gravidade, quando o seu médico avaliar, que se ele julgar que vale a pena, que ele te encaminhe para uma internação. Às vezes é importante, nós temos, por exemplo, na unidade de semi-intensiva, nós mantemos as pacientes internadas para poder fazer um controle clínico das doenças, e a partir do momento que nós controlamos as doenças, nós costumamos ter menos complicações. Então é muito importante o controle de pressão e o controle da sua glicemia. Se você tiver com a glicemia regular, muito provavelmente o seu bebê terá um crescimento adequado, o líquido será adequado e tudo isso contribui para que você tenha um parto mais tranquilo. Bom, a Fernanda está perguntando se gêmeos têm mais risco de complicar. Olha, Fê, nos gêmeos o que acontece é que seu útero está aumentado e com mais de um bebê lá dentro. Então, muitas vezes, quando você tem uma gestação de termo, que a gente chama, uma gravidez com 37 semanas, o seu útero está muito mais distendido do que se fosse um bebê só. E por isso, é um pouco mais comum que no pós-parto você tenha um sangramento aumentado. Então, quando você chega na maternidade, o que é comum que a gente faça? Nós vamos conversar com você, ver como que é o seu hemograma, prevenir que você tenha anemia e, se tiver um sangramento aumentado, fazer o tratamento adequado para você. Uma das coisas que você pode fazer no pré-natal para facilitar um pouquinho esse processo é realmente fazer o controle, ver se a sua hemoglobina está boa, fazer a reposição das vitaminas conforme o seu médico orienta, tá bom? A Rosângela está dizendo que teve um descolamento de placenta até a 18ª semana, se ela poderia ter complicações. Olha, Rosângela, geralmente esses hematomas retroplacentários no comecinho da gravidez, eles não costumam implicar muito no parto, tá? O que é importante é que a gente avalie se a sua placenta
está dando conta do seu bebê de uma maneira adequada. Então, o seu médico no pré-natal vai fazer uma avaliação sequencial da altura do seu útero. Então, quando ele mede ali a altura do útero, ele tem uma medida indireta de como está indo o desenvolvimento do seu bebê. E junto com os ultrassons que vão estimar o peso do bebê, ver o fluxo do sangue da placenta para o bebê, a gente vai ter uma boa ideia se isso está funcionando bem. Se a placenta estiver funcionando bem e o seu bebê estiver crescendo direitinho, esse descolamento não vai ter uma implicação para o seu parto, pode ficar sossegado. A Ana está dizendo que ela tem trombofilia e ela tem útero bicorno. Ela quer saber se ela tem mais chances de ter complicação e se ela pode ter um parto normal. Ana, então são duas coisas um pouquinho diferentes, tá bom? As pacientes com trombofilia, durante toda a gravidez, parto e pós-parto, o período pós-parto que nós chamamos de puerpério, tá? Durante todo esse período, a paciente com trombofilia tem uma tendência maior a fazer episódios de trombose. Por isso que, muito provavelmente, o seu médico já está te orientando alguns cuidados para evitar episódios de trombose. Então, meia elástica, dependendo do perfil de trombofilia, é necessário o uso de anticoagulante antes do parto e depois do parto. As doses são um pouquinho variáveis, depende um pouquinho de qual é a trombofilia que você tem. Mas isso vai ser guiado para você pelo seu obstetra. A paciente com trombofilia, ela pode ter complicações que não são necessariamente do parto, mas sim relacionadas a tromboses, e por isso que é importante o cuidado, tá bom? Pode sim ter parto vaginal. O cuidado que a gente tem que ter, conforme a gente respondeu um pouquinho atrás, se você estiver usando anticoagulante, dependendo da dose do anticoagulante que você usa, pode ser que seja necessário programar o seu parto para permitir uma analgesia. Então, pode ser parto vaginal, contanto que tenha essa pequena programação, tá? Para o útero bicorno, tem que fazer uma avaliação direitinho, ver como que é o processo do seu útero, porque também não contraindica o parto. Só precisa de monitorização sua e do bebê ao longo do trabalho de parto. A Bruna está dizendo que teve algumas varizes no útero depois da cesárea anterior, se ela pode complicar no parto. Olha, Bruna, é assim. Se você entrar em um trabalho de parto espontâneo, tiver um parto vaginal, essas varizes vão influenciar muito pouco, tá? Caso você precise fazer cesárea ou vá para um parto cesáreo, durante o procedimento, seu médico, já sabendo dessas varizes, vai fazer uma incisão um pouquinho mais cuidadosa, um pouquinho diferenciada para minimizar o risco de sangramento. Em geral, o máximo que vai acontecer é um sangramento um pouquinho maior, que pode ser controlado do ponto de vista cirúrgico, mas depende muito da posição dessas varizes, do calibre. Então é muito importante que você converse com o médico que está te acompanhando para poder fazer uma avaliação mais cuidadosa, tá bom? Mas no geral é muito tranquilo fazer o controle de sangramento no intraparto. A Helena queria saber se a Promatri tem UTI. Tem sim, Helena, nós temos a UTI, é uma UTI muito bem equipada, que tem uma estrutura muito boa para poder cuidar das pacientes que precisem dela. Quando você vier, por exemplo, para visita aqui na maternidade, você pode conversar com quem estiver te guiando, se você tiver curiosidade de conhecer, mas nós temos a UTI disponível, com leitos suficientes para as nossas pacientes e com toda a estrutura que você possa precisar. A Mariana vai ter o bebê com a gente e ela queria saber se o centro de parto normal está preparado para complicações. Oi, Mariana, vai ser muito legal ter você aqui com a gente. A gente, na verdade, tem uma estrutura dentro do centro de parto normal em que todas as salas de parto vaginal permitem a monitorização da paciente, permitem o cuidado inicial de uma paciente e permitem o cuidado de uma complicação, tá? Caso você tenha, por exemplo, alguma situação em que você precise de uma cesárea de emergência, nós temos uma sala de cesárea de emergência dentro do nosso centro de parto normal. Então, com isso, você fica muito mais segura porque é muito rápido ir de uma sala para outra se for necessário. A Dani quer saber se ela tem uma gravidez de risco, o que ela deve prestar atenção para saber se o hospital pode atender. Dani, é assim.
eu acho que a primeira situação de todas é, diante de uma gestação de maior risco, conversar com o seu médico para que vocês tenham um plano juntos, tá? Numa maternidade que vai te atender, é muito importante que tenha uma estrutura para você e para o seu bebê. Muitas vezes o risco da gestação, o risco da mamãe, está associado ao risco do bebê. Então você precisa ter para o seu bebê uma boa UTI neonatal, porque se ele precisar nascer um pouquinho antes do tempo, ou tiver algum tipo de complicação, desconforto, alguma coisa, o seu bebê tem que estar muito bem assistido, afinal é sua prioridade, né? E para você é importante que a gente tenha uma estrutura que cuide bem de doenças clínicas e obstétricas. Então, se você for conhecer uma maternidade, veja se essa maternidade tem disponível para você uma unidade de UTI ou de semi-UTI. Veja se essa maternidade tem disponível para você estrutura para que tenha uma monitorização, se for necessário. Veja se tem disponibilidade, por exemplo, de banco de sangue. Então, aí você vai se sentir mais segura dentro do ambiente, tá? Aqui a gente trabalha tanto com uma semi-intensiva para as pacientes que ainda não ganharam bebê ou que ganharam bebê e tiveram alguma complicação que precisem ficar um pouquinho mais, que a gente precisa ficar um pouquinho mais atento, quanto com uma unidade de UTI. Então, você poderia tranquilamente ser assistida aqui, tá bom? A próxima pergunta é da Juliana. A Juliana queria saber se as complicações que acontecem com a mãe podem afetar o bebê. Podem sim, Ju. Então, assim, na verdade, todas as vezes que a gente tem uma paciente, uma mãe que não está bem, a gente pode ter repercussão para o bebê. Por isso que é muito importante, durante o pré-natal, que seja feita uma avaliação cuidadosa da mãe e do bebê. Todas as vezes que eu controlo bem as doenças da minha paciente, eu tenho uma melhora para o bebezinho dela. E no intraparto, no momento do parto, muitas vezes a gente acaba tendo situações em que a mamãe não está muito bem e isso reflete no bebê. Como que eu consigo enxergar isso? Eu consigo enxergar pela cardiotocografia. Então, uma das situações que a gente julga que seja importante é poder monitorizar o seu bebê ao longo do trabalho de parto para ter tranquilidade de que ele estará bem. Então, isso é uma das coisas importantes que a gente pode fazer por você. A Vivi quer saber se o fator RH tem impacto no parto, se ele pode levar a complicações. Vivi, no parto o fator RH não costuma impactar, tá? Então, assim, a paciente que tem um fator RH negativo, é importante que a gente saiba se o parceiro dela, o pai do bebê, tem um RH positivo ou negativo. Se os dois forem negativos, o bebê provavelmente será negativo e a chance de complicações para esse bebê é muito baixa. Se o papai for positivo e a mamãe for negativo, o bebezinho pode tanto ser positivo quanto negativo, não tem como saber. E aí, por isso, é importante acompanhar se a paciente tem anticorpo contra o fator positivo. Se isso existir, pode acontecer anemia do bebê. E aí, por isso, pode ser necessário o tratamento da anemia do bebê ainda dentro da barriga da mamãe, tá? Para o parto, esse impacto não vai existir. Ele pode existir se o bebê tiver uma anemia e a gente precisar indicar em algum momento ou tratamento dentro da barriga ou até mesmo parto para poder cuidar do bebê fora da barriga. Mas aí não seria uma complicação relacionada ao parto, tá bom? A Gabriela queria saber se existe risco no parto normal prolongado. Gabriela, então é o seguinte, todas as vezes que nós estamos acompanhando um trabalho de parto, nós costumamos ter uma orientação de avaliar a evolução da paciente, tá? O trabalho de parto não tem um tempo pré-determinado. Eu tenho pacientes que evoluem mais rápido e pacientes que evoluem mais devagarzinho. Em geral, a gente fala em mais ou menos 1 centímetro por hora de dilatação nas pacientes que estão tendo o primeiro bebezinho. Mas isso é muito variável, tá? O que nós sabemos é que o período em que a paciente chega no expulsivo, que é aquele período em que a paciente já tem uma dilatação total, já dilatou 10 centímetros, e que o bebê precisa descer na bacia da mamãe, esse período, em geral, não deve ultrapassar muito as 3 horas. Mas isso é uma avaliação que vai ser feita pontualmente no seu trabalho de parto.
Por quê? Se ele ultrapassar um pouquinho, mas você estiver bem, o bebê estiver bem, a descida estiver acontecendo de uma maneira tranquila, a gente pode continuar te acompanhando. O principal risco com relação a esses partos muito prolongados é aumentar um pouco o risco de atonia uterina, que é aquela situação em que nós comentamos que o seu útero demora um pouquinho para lembrar que ele tem que ficar contraído, fechadinho depois que o bebê sai. E nesse período você pode ter uma perda sanguínea um pouquinho maior, tá bom? Daniela, desculpe, se ela pode amamentar na UTI adulto. Dani, em geral, se você estiver estável e o seu bebezinho estiver bem, a gente consegue levar o seu bebezinho até a UTI adulto para que você amamente, tá? O que nós não temos como costume é realizar o alojamento dentro da UTI, porque a paciente que está na UTI, ela precisa de alguns cuidados específicos e, em geral, não tem condições de fazer o alojamento conjunto. Mas a amamentação pode sim acontecer se você tiver condições clínicas para isso. As nossas meninas da enfermagem conversam com o berçário e o bebezinho vem para mamar, tá bom? A Rosana queria saber se ela pode ter complicações no parto cesárea. Rosana, pode, tá? Então, o parto cesárea, ele acaba tendo algumas complicações que são inerentes de qualquer cirurgia, tá? Lembre que o parto cesárea é um parto cirúrgico. Então, existe um risco de complicação de ferida operatória, que é o mais comum. Então, de ter um hematoma, que seria o tradicional roxo, né? Então, fica um hematoma na ferida operatória, ou alguma coleção, porque a gordurinha embaixo da pele, às vezes com a manipulação pode ficar acumulada, isso a gente chama de seroma, ou infecção, porque a cesárea é uma cirurgia e muito frequentemente as nossas pacientes não conseguem fazer um repouso pós-cirúrgico, o cuidado todo pós-cirúrgico, porque tem uma pessoinha para cuidar, não é verdade? Então, as complicações da cesárea, em geral, estão mais relacionadas à incisão cirúrgica, tá? E aí também tem as complicações inerentes a qualquer parto. Então, sangramento pós-parto, infecção uterina, e isso tem que ser levado em consideração. A Tamires está perguntando se todo mundo que complica no parto vai para UTI. Não, Tamires, não é todo mundo, tá? Depende muito do perfil de complicação que alguma paciente possa ter. Então, assim, quando a paciente tem alguma complicação, a gente sempre vai avaliar o quanto ela está bem, do que ela está dependendo, que tipo de medicamento ela precisa receber, para saber se ela precisa ir para a UTI ou não. Em geral, vão para a UTI aquelas pacientes que apresentaram instabilidade, uma perda sanguínea muito importante, necessidade de medicamentos para manter a frequência cardíaca e a pressão, necessidade de oxigênio ou alguma complicação cirúrgica um pouco mais grave. De resto, as complicações que são mais leves ou as transitórias permitem que a paciente vá para a unidade semi-intensiva ou até mesmo para o quarto, com um pouquinho mais de vigilância nas primeiras horas de pós-parto. A Lúcia quer saber quais complicações no parto fazem com que a anestesia geral seja usada. Lúcia, a anestesia geral é uma anestesia muito boa e muito segura. A grande desvantagem dela é de que a gente gosta que a paciente participe do parto dela. Então, uma raquianestesia ou uma peridural acabam sendo situações muito mais indicadas para um parto. De qualquer maneira, alguns pacientes têm condições que impedem que seja feita uma raquianestesia ou uma peridural. Temos alguns exemplos. Uma paciente que tem uma pré-eclâmpsia grave, que a plaqueta caiu muito, então as plaquetas muito baixas, o uso de anticoagulação, alguns problemas pulmonares que se a gente fizer raquianestesia, a paciente vai piorar da respiração dela. Então essas situações fazem com que a anestesia geral seja mais indicada, mas isso não quer dizer que o resultado do seu parto será pior. A Maria quer saber que tipo de complicação pode acontecer no parto. Então, Maria, é assim, nós podemos ter várias complicações no parto, tá? Em geral, tudo corre muito bem. As nossas taxas de complicações são taxas muito baixas. Mas é importante que a nossa paciente saiba das possibilidades de complicação. Então, quando nós vamos para um parto cesárea, por exemplo,
A gente sabe que as complicações são mais relacionadas à incisão cirúrgica, então conforme a gente comentou, hematoma, a coleção subcutânea, que é o seroma, ou infecção de cicatriz, infecção uterina. Quando a gente vai para um parto vaginal, as complicações mais comuns, às vezes, são as lacerações de canal de parto, e por vezes a atonia uterina. Então, isso são questões que a gente vai ter que avaliar caso a caso, tá bom? A Jéssica pergunta como prevenir as complicações no parto. Jéssica, o melhor jeito de prevenir as complicações é um bom controle clínico antes do parto. Então, assim, nós temos as ações preventivas como grande benefício da obstetrícia. Fazer um pré-natal bem feitinho, com cuidado bom das suas doenças, se elas existirem, com uma boa avaliação clínica, é a melhor maneira de prevenir que você tenha qualquer tipo de complicação. Porque se houver alguma doença, é importante que ela esteja bem cuidada, bem tratada, que a equipe esteja preparada para tratar a sua doença, e assim, com certeza, nós teremos menos complicações, tanto na gravidez quanto no parto, e um ótimo resultado para você e para o bebê. A Karina quer saber quais as situações podem levá-la a uma UTI. Olha, Karina, em geral, as situações em que nós pedimos para que a paciente seja acolhida no ambiente de unidade de terapia intensiva são as situações em que geram a necessidade de vigilância um pouco mais de perto. O que nós mais pedimos para que as pacientes fiquem nas unidades de terapia intensiva são as situações em que a paciente tenha sangramento importante, com necessidade, às vezes, de medidas para corrigir o sangramento. Pode ser que ela tenha uma anemia aguda, precise de tratamento. Picos de pressão, então as pré-eclâmpsias graves, em que a pressão está muito alta, que pode ter um risco da paciente ter complicações secundárias à hipertensão. Ou pacientes com infecção, pode ser uma infecção urinária que foi para os rins, que é a pielonefrite, ou um outro perfil de infecção, quando a paciente está com quadro de pneumonia. Então são pacientes com infecção um pouquinho mais graves, que inspiram um pouco mais de cuidado. É importante lembrar que ir para a UTI não significa necessariamente que a situação está muito crítica. Significa que o cuidado deve ser maior. E no ambiente de UTI, eu consigo fazer uma monitorização contínua, manter você sempre aos nossos olhos, fazer o tratamento de uma maneira mais intensa. E com isso a gente consegue melhorar bastante os resultados, tá bom? A Natália quer saber se ela pode ter a hora dourada se acontecer alguma complicação no parto. Natália, a primeira hora de contato do bebê com a mãe é muito importante, tá? O vínculo que vocês formam nessa primeira hora, tentar amamentar em sala de parto, isso é muito importante mesmo. Só que a gente sempre tem que imaginar que na vigência de alguma complicação, pode ser que você precise de cuidados que não vão permitir que o bebê esteja o tempo inteiro com você. Então, o que nós sempre tentamos fazer é, mesmo em vigência de algumas complicações, tentar deixar o bebê com você. Mas pode ser que você precise de algum tipo de abordagem que não permita que o bebê esteja com você na primeira hora inteira. Se houver alguma complicação que não vai permitir a hora de ouro, o que vai acontecer é que a nossa equipe vai te avisar o motivo pelo qual o bebezinho vai ficar ali no bercinho ao lado ou vai ser levado para uma outra unidade, sendo que o seu bebê sempre pode estar acompanhado, tá? É muito raro que você não possa ficar com o seu bebê. Tem que lembrar que muitas vezes a complicação da mãe implica em complicação do bebê e que ele precisa de assistência. Mas sempre que os dois tiverem condições, nós queremos que você faça a hora dourada, tá? O que é atonia uterina? Érica, a atonia uterina é aquela situação em que o útero, depois da saída do bebê e da placenta, não contrai de maneira adequada. Se você for lembrar, o seu útero, no fim da gravidez, está aqui em cima, cheio de bebê. Quando o neném sai a placenta, ele precisa contrair, fechar, para fechar os vasos sanguíneos que estavam ali nutrindo a placenta e diminuir bastante o seu sangramento.
Quando o bebezinho sai, a placenta sai e o útero não fecha adequadamente, nós chamamos de atonia uterina. E a atonia geralmente está relacionada com uma perda sanguínea muito alta. Por isso que é importante que sejam feitas algumas medidas de medicamento, principalmente. Então é feita uma massagem no útero, é feita algumas medicações endovenosas, às vezes intramuscular, para tentar controlar o seu sangramento o quanto antes, tá? A Flávia quer saber como que é a estrutura da UTI e se é perto da UTI neonatal. Flávia, a UTI aqui ela tem leitos individuais, com banheiro, tudo individual. Ela é como se fosse um quarto um pouquinho menor. De estrutura, ela tem tudo que uma paciente nossa possa precisar. Tem ventiladores de última geração, tem monitor, tem bastante coisa. Quanto a isso, dá para ficar tranquila. Ela não fica anexa à UTI neonatal, tá? Então, a UTI materna, adulto e a UTI neonatal ficam em andares diferentes. Mas, em geral, uma paciente que está internada na UTI não tem condições de ficar indo e vindo. Então, por isso que não teria muito benefício das UTIs estarem anexas, certo? Bom, a Camila quer saber se ela pode ter complicação por causa da anestesia. Camila, é muito raro que hajam complicações relacionadas à anestesia ou analgesia, tá? O que pode acontecer com algumas pacientes é um pouquinho de dor de cabeça depois da punção. Então pode acontecer de ter a cefaleia que a gente chama de pós-RAC, mas isso não é muito comum, a incidência é rara. E algumas pacientes podem ter reações à anestesia porque nunca tomaram anestesia antes, não sabem se tem alguma alergia, alguma questão. A gente sempre tenta diminuir o risco com a entrevista que é feita pelo anestesista antes da analgesia. Mas os riscos são muito pequenos. Em geral, é muito pouco comum que isso aconteça. A Dani está perguntando se ela foi para UTI, se ela pode amamentar. Dani, em geral, se você estiver clinicamente bem, estável, a gente consegue permitir a amamentação. O bebezinho estando bem, as meninas buscam o bebezinho na neonatologia, trazem para que você amamente e ele volta para lá. Então, sim, pode amamentar. Bom, gente, a ideia do nosso tempo está se acabando. Acho que a ideia principal era realmente falar um pouquinho sobre as complicações, sobre a questão de cuidado previamente ao parto para diminuir a possibilidade de complicações. Nós vamos ficar com esse vídeo disponível. Estamos abertos para qualquer outra pergunta que vocês tenham. O que não deu tempo de responder agora, chegaram algumas perguntas que não vão dar tempo, nós podemos ficar à disposição, nossa equipe vai responder para vocês. Fiquem à disposição para mandar perguntas. Se quiserem mais informações sobre a estrutura de UTI adulto, semi-intensiva, tem no nosso site e também nossa equipe está disponível. E o que vocês tiverem de dúvidas a mais para falar com a gente sobre esses processos de parto, humanização, assistência, manda para a nossa equipe para a gente poder programar as nossas próximas conversas. Muito obrigada, até o mês que vem.